Rádio O Povo CBN, ZYH 625, AM 1010 kHz, ZYC 406, FM 95,5 MHz, Fortaleza, Ceará. E na internet, www.opovo.com.br. Debates Grandes Nomes. Apresentação, Marcos Tardan. Olá, muito bom dia, Fortaleza, terra com um IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, de 0,65. O IDH utiliza indicadores de saúde, educação e renda. Quanto mais perto de 1, melhor. Muito bom dia a toda a região do Cariri, terra com um IDH de 0,62. Bom dia a todos os cearenses pelo mundo. No Brasil, o IDH é de 0,75. Hoje é quarta-feira, 4 de setembro. Começa agora o terceiro programa da 14ª edição do Debates Grandes Nomes, um projeto editorial do Grupo de Comunicação O Povo. Você nos acompanha pela Rádio O Povo CBN, em Fortaleza, nas frequências 95.5 FM e AM 1010, na CBN Cariri, pela FM 93.5 e no Facebook, pela página O Povo CBN. Hoje estamos recebendo aqui no Espaço O Povo de Cultura e Arte, Olga Espíndola Freire Maia, uma das fundadoras da Associação Peter Pan, instituição que há mais de 20 anos, há 23 anos, na verdade, cuida de crianças em tratamento contra o câncer. A associação desenvolve ações que envolvem, além do tratamento médico especializado, atendimento humanizado e diagnóstico precoce. Olga é oficial de justiça e integrante da Associação Espírita Brasileira. Para entrevistá-la, convidamos Nuti Pereira, repórter do Núcleo de Consolidação do O Povo, e Bruna Damasceno, repórter de Economia. Você, ouvinte e internauta, participa pelo telefone 85 30 66 40 30, pelo nosso WhatsApp, o 859-8166-5589, e acompanha também a transmissão ao vivo pelo Facebook O Povo CBN, pelo Facebook O Povo Online e ainda pelo Twitter, @O Povo CBN, Twitter, @O Povo Online. E também pode vir aqui ao Espaço Povo de Cultura e Arte, acompanhar a nossa conversa presencialmente. Sejam todos muito bem-vindos. São 11h08. Debates Grandes Nomes. Apresentação, Marcos Tardan. Muito bom dia, Olga, bom dia, Bruna, bom dia, Nuti. Obrigado pela presença de todos vocês aqui hoje. Olga, são 2.700 crianças atendidas hoje pela Associação Peter Pan, é isso? Sim, aproximadamente. No Ceará, no Nordeste, explica um pouquinho como é que é essa atuação. É assim, a Associação Peter Pan, ela fez parceria lá atrás, já no ano de 2000, com o Hospital Infantil Alberto Seib, e atende pacientes de todo o Ceará, mas como o Alberto Seib é um hospital de referência Norte e Nordeste, então, quando precisa de uma atenção mais especializada, um prognóstico mais difícil, nós não somos médicos, nós somos voluntários, né? Como você falou, eu passei minha vida no Tribunal do Trabalho, mas fomos nos mergulhando nesta área do câncer. E hoje a Associação Peter Pan atende, hoje não, já há algum tempo, todo o norte do país, no prognóstico mais difícil, parte do Nordeste, Maranhão, Piauí, uma parte do Rio Grande do Norte e todo o Ceará. Muito bem. Nuti, com vocês, Bruna, fiquem à vontade para fazer pergunta a hora que quiserem, viu? Senão vou... Olga, eu queria saber o que foi que começou essa tua inquietação 23 anos atrás, né? Quando a gente fala do câncer, há 23 anos havia uma outra realidade, tanto nos aspectos sociais, a estigmatização da doença em razão da pouca informação, como nos avanços tecnológicos, né? Hoje é uma outra realidade. O que te inquietou há 23 anos para começar e o que te inquieta hoje para continuar? Bom dia, Bruna. Assim, meu pai, uma pessoa que foi muito exemplo, não apenas para os filhos, mas para as pessoas que o conheceram, de nome Aldenor Nunes Freire.
ele foi acometido do câncer, inicialmente próstata, depois passou por rim, e quando chegou no fígado, ele voltou para o plano espiritual. E eu vi, muito embora ele tivesse 9 filhos, uma esposa inigualável, o câncer maltrata demais a família também. Ele adoece a família. E enquanto eu via meu pai ali, já fora de possibilidade de cura, mas com todos os cuidados, eu não conseguia deixar de parar de pensar, especialmente nas crianças, e especialmente no coração dos pais dela. Que fazer? Que fazer quando você é muito, muito pobre? E precisa lutar com essa doença que faz a mãe perder o emprego ou o pai perder o emprego para acompanhar, como ontem nós ouvimos de um pai. E aí, quando eu voltei, eu não morava em Fortaleza. Quando nós voltamos a morar em Fortaleza, a primeira ação minha foi procurar o Hospital Infantil Alberto Sabin e pedir para trabalhar voluntário lá, mas não foi possível, porque não existia voluntariado. Então, isso no início dos anos 90? 96. Foi 96. 96 foi quando começou a associação. Foi. Aí não tinha voluntário, mas uma ex-cunhada minha falou com a diretora do hospital e eles permitiram. Eu expliquei, olha, eu sou do nível superior, do Poder Judiciário Federal, eu não quero vínculo empregatício, não posso mais ter vínculo empregatício. E eles permitiram que iniciasse um voluntariado lá. Aqui eu chamo a atenção para a doutora Ana Maria Cavalcante, então, diretora, que ela é muito visionária, sabe? Então, ela, na hora que ela soube, ela já vislumbrou a possibilidade de um voluntariado ali dentro, como veio acontecer. Quantas pessoas tem hoje envolvidas na associação, voluntários da associação? São 2.700 crianças atendidas, aproximadamente, e voluntários? Essa pergunta é tão linda, porque para mais além da missão do Peter Pan, que é elevar o índice, é desafiadora a missão, elevar o índice de cura e melhorar a qualidade de vida. Quer dizer, a gente não está só preocupado com a cura, está olhando qualidade de vida, emprego, casamento, a ressocialização. Para mais além disso aí, a gente precisa de quantos corações? Então, o Peter Pan, para mais além da missão, ele tem uma missão transcendente. Ensejar um canto de Deus, como a gente fala, nós não temos caráter nem político, nem religioso, mas a gente precisa estar, particularmente, em cada canto, né? Então, naquele canto, é um lugar para que todos nós possamos desenvolver a humanidade que está em cada um de nós. Então, nós temos os voluntários, mais de 400 voluntários que vão toda semana 2 horas. Temos os voluntários que participam do conselho. Esses vão quando tem reunião extraordinária ou ordinária. Temos os voluntários que trabalham na diretoria, que esses vão 3 vezes por semana. Por exemplo, dia de terça-feira, a diretoria fica de 9 até quase 7 da noite reunida, porque o Peter Pan cresceu muito. Então, vocês aqui, eu não tenho dúvida que cada um de vocês aqui sentado torcem, vibram e agem em favor das crianças com câncer. O jornal O Povo, por exemplo, aqui agradecendo na pessoa da Luciana, um dia eu cheguei aqui, a convite dela, e eu não sei ser muito pragmática, muito objetiva, e eu estava preocupada, porque eu sei que ela tem tempo. E a gente tinha um problema muito sério para tratar, e perguntei a ela, quanto tempo você tem para mim? Ela disse, não se preocupe com o tempo, eu estou com tempo para você. Então, aí a gente vê voluntário em todo canto, sabe? Então, voluntários semanais, em torno de 400, 2 horas por semana. Eu queria te fazer uma pergunta, Olga, relacionada a um assunto bem específico do tratamento de crianças, que é a humanização. Eu já trabalhei como voluntário em uma ONG que a gente fazia visitas ao Albert Sabin, nós íamos vestidos de palhaços, a gente levava sons, instrumentos musicais, tentava, pelo menos ali naqueles poucos minutos, tirar a atenção da doença para tentar transformar, mesmo que minimamente, o cotidiano não só das crianças, mas quem estava acompanhando essas crianças. Hoje em dia, depois de tantos anos de trabalho, você percebe uma evolução nessa humanização do tratamento? Como que isso está? Sim. Olha,
A humanização, nós nos direcionamos de tal sorte para a humanização que ela é uma das diretrizes da Associação Peter Pan. São 3. Na verdade, ela é o coração do Peter Pan. A gente sempre diz que o amor, hoje está comprovado cientificamente, a alegria, o sorriso, a descontração, a falta de preocupação ou você se sentir seguro são remédios indispensáveis ao processo da cura. É impressionante. Mas aquele que se alegra, ou aquele que não se preocupa tanto, ou aquele que o voluntário toma conta da mãe, que a mãe toma conta do filho. Isso que você fez lá no Hospital Infantil Alberto Seib, que a gente chama, aliás, a Fortaleza inteira chama carinhosamente de Hospital Peter Pan, né? Porque realmente foi o Peter Pan que construiu com seus recursos, e aí chamou o Estado, as empresas, as pessoas. Aquele canto, um senhor que ele é chamado de Lama, ele é o Dalai Lama, ele é um lama, mora em São Paulo, eu não sei bem o nome dele. E a segunda vez que ele foi lá, disseram, olha, tem um lama lá no Peter Pan. Aí eu fui lá. Cheguei lá, ele em inglês, eu não entendo muito bem o inglês, às vezes. E aí tinha até um tradutor, e ele me disse uma coisa que eu jamais esqueci. Ele disse, quando chegou ali, eu vou fazer um parêntese. Quando você chega no Peter Pan, eu digo, nós dizemos, imagine quanto vale o amor, porque você vai procurar o serviço público. E convenhamos que o serviço público está deixando, especialmente na saúde, está deixando muito a desejar. Muito mesmo, a gente tem que estar sempre falando isso para ver se os responsáveis acordam. E aí ele chegou lá e viu aquela beleza, aquela humanização em cada parede, em cada canto. Cada canto é tão lindo que o banheiro deles é todo desenhado, como se fosse um banheiro de um filho nosso. E aí a gente pergunta, quanto vale o amor? E ele, com toda a espiritualidade dele, sentiu a atmosfera espiritual diferente, sentiu uma energia de amor e disse para mim que havia sentido essa energia e que tinha ido embora e todo dia rezava, porque ele chamava ali o Palácio da Saúde. Eu queria continuar a pergunta do NUT e acrescentar. A questão da humanização, até os modelos de negócio dos hospitais particulares entenderam que é necessário hoje. Sim. Né? Como é que vocês fazem para colocar isso na prática? Esse discurso do amor, colocar isso na prática? Para o voluntário entender que não é só aquela criança, é toda a família, existe uma rede de apoio, para o médico, para o fisioterapeuta, para o nutricionista. Como é que isso é trabalhado na prática? Você foi tão perfeita na sua pergunta, porque é exatamente isso. Os médicos amam a Associação Peter Pan. Aliás, nós transformamos o lugar que eles trabalham. Convido a todos a ver um consultório médico da Associação Peter Pan. Os voluntários amam. As mães são amparadas. Ontem mesmo a gente estava, toda terça-feira a gente tem uma conversa com elas. O Peter Pan existe por sua causa, mãezinha. Olhando o seu coração aflito. Tudo que você precisar, você vai contar conosco. Embora que a gente muitas vezes não consiga. Então, esse olhar transcendente, que eles terminam falando que ali tem uma família, eu posso materializar a pergunta que você disse numa vivência. Nós temos voluntários para cada canto, e são muitos. Cada um tem uma batinha, cada batinha tem o seu propósito, sua cor, seu programa social. Aqui nós vamos falar do Raio de Sol, que é um plantão fraterno. Mas é um plantão fraterno tão impressionante, porque a gente nunca sabe quando a gente faz. Nós não temos caráter religioso, mas nós somos, né? Temos a nossa espiritualidade. Então, a gente não sabe quando a gente começa a fazer e quando a força de Deus. A força de Deus é a força de Deus. Ninguém pode com ela. Começa a fazer por você. E uma voluntária bem novinha, ela chegou, não sei o nome dela, ela chegou no primeiro dia. A gente age assim, é um processo. Você faz todo um treinamento, mas você chega naquele dia, olha um livrinho que tem, que o voluntário que trabalhou no plantão anterior, ele descreveu assim, por exemplo,
o Nute está triste. A mãe dele teve que sair, ele está com um acompanhante. Então, você já sabe que você pode ir lá para aquele cantinho ali do Nute e transformar a tristeza dele naquele momento. E aí ela estava lendo esse livro. Pela primeira vez, ela me falou, ela disse, eu estava ali, eu não conhecia uma criança que estava ali, mas eu estava com a bata do raio de sol. É uma batinha verde que tem a logo do Peter Pan. Todo mundo conhece aquela bata. E ela disse que quando começou a ler o livro, sentada numa cadeira, a criança, nem havia ainda esse hospital, ainda era dentro do Albert Sabin. A criança veio aos seus 3 anos. A infância é a coisa mais linda que a gente pode observar no mundo. Ela sentou no colo da voluntária e disse assim, ó, beijou a voluntária e disse, tia, eu estava justamente te esperando. Estava esperando quem? Aquela moça alta, baixa, que cor, que tamanho, que cabelo. Ela estava procurando a atitude. Muito bacana. E com essa história bonita, vamos encerrando aqui o primeiro bloco do programa de hoje. Sempre convidando aqui os ouvintes e internautas a participarem pelo telefone 85 30 66 40 30, pelo nosso WhatsApp, o 859 8166 5589, e acompanharem também a transmissão ao vivo pelo Facebook O Povo CBN, pelo Facebook O Povo Online, e ainda pelo Twitter, @o Povo CBN, Twitter, @o Povo Online. E também, claro, podem vir aqui ao Espaço Povo de Cultura e Arte acompanhar presencialmente a nossa conversa. No próximo bloco eu já trago algumas participações dos nossos ouvintes. Voltamos daqui a pouquinho, são 11h22. Até já. Debates Grandes Nomes. Clínica de Olhos Nomes. Voltamos. Muito bem. Hoje temos aqui a participação de Olga Freire, uma das fundadoras da Associação Peter Pan. Temos aqui também a presença do Nute Pereira, da Bruna Damasceno e, é claro, dos nossos ouvintes que entram em contato conosco pelo telefone 85 30 66 40 30, pelo nosso WhatsApp, o 859-8166-5589, pelo Facebook O Povo CBN, pelo Facebook O Povo Online e ainda pelo Twitter, @o Povo CBN, Twitter, @o Povo Online. E, claro, convido mais uma vez, também podem vir aqui participar presencialmente da nossa conversa. Está sendo realizada no Espaço Povo de Cultura e Arte, na Avenida Guanambi 282. O Hélio Moraes, do nosso ouvinte do centro, diz:
Impossível não se emocionar com a paixão da entrevistada. Parabéns, sua atitude demonstra que sempre podemos ser melhores. Obrigado, diz aqui o nosso ouvinte, Hélio Moraes. Muito bacana, né, Olga? Você tem muito esse tipo de manifestação da população? Como é que é a contribuição? Porque a Associação Peter Pan vive essencialmente da contribuição, inclusive financeira, referindo para além da questão da assistência, do tempo que as pessoas dispõem para participar, né, e colaborar na associação, mas financeiramente, como é que se dá a sustentabilidade da Associação Peter Pan? Desde o primeiro minuto, o Marcos, que nós, como nós falamos no começo, parece que criou uma aura de responsabilidade, amor, em torno de uma ação que, com certeza, a gente sempre fala. As pessoas falam muito em cidadania. Cidadania não é só direitos, não. É deveres. E também nós somos corresponsáveis pelo resultado de uma luta. O Estado faz sua parte, as empresas fazem sua parte, mas nós podemos sim e devemos colaborar. Então, inicialmente foi um grupo, iniciou muito dentro do Tribunal do Trabalho, depois isso foi se expandindo, chegou o MEC Dia Feliz, e o MEC Dia Feliz, na época, no primeiro, em 1999, nós éramos absolutamente desconhecidos, porque eu tinha muito medo de parecer que estava aparecendo, e lembrava das palavras de Jesus, que a mão direita não saiba o que a esquerda faz, a mão esquerda não saiba o que a direita faz. Isso tolhia muito a gente no que diz respeito à divulgação. O MEC Dia Feliz nos ensinou que não. Então, nós fomos caminhando. Temos também ações que são oriundas de projetos, não de doação, mas projetos que vêm verbas a fundos perdidos. E assim a gente foi caminhando ao longo de alguns anos. Depois nós entramos com a ajuda de um senhor da Bahia, de nome André Perrone. Eu digo que ele é muito a inteligência da Associação Peter Pan, porque a gente era muito incipiente. Ele não, ele entendia de gestão. Hoje nós estamos partindo agora para uma superintendência, temos uma gestão consolidada, profissionalmente falando. A nossa missão é muito desafiadora, você elevar o índice de cura já é desafiador. Mas se você olhar na qualidade de vida, o que a gente quer para os nossos filhos? Que é o que a gente sempre pergunta. Então, estamos agora nos preparando para uma sucessão responsável. O André trouxe a Fundação Dom Cabral, pela Barros Consultoria, que um deles ainda é nosso conselheiro. Nós fomos nos preparando para enfrentar as 3 diretrizes que são decisivas, que se interrelacionam, e com olhar de futuro, né? Antecipar o futuro para construir o presente. Então, hoje nós temos muito bem direcionados processos, organogramas, pessoas, e com 3 diretrizes. A diretriz do hospital, que quem trabalha nele é o Estado, é uma obrigação do Estado fazer, né? É uma obrigação. A segunda diretriz é o amor, é a humanização, que a gente já falou, que é remédio transcendente. E a terceira diretriz, a gente só acordou em 2007, quando participando de um congresso nacional de pediatria, o diagnóstico precoce. A partir de então, nós estamos trabalhando como se cada criança que salvasse, o diagnóstico precoce salva, além de salvar, ele diminui o tempo do tratamento, o tratamento é mais barato, é mais curto, menos intercorrências. Esse diagnóstico precoce, a gente está conversando com o Ministério da Saúde, e aí a gente agradece aqui a doutora Mayra, que ela fez essa ponte, gente, e talvez a gente faça um projeto piloto para o Ministério da Saúde. Olha aí, que bacana, muito legal. Deixa eu, antes de passar a palavra para vocês dois, só ler aqui mais uma mensagem. Essa aqui é de um ouvinte, o Patrício.
estudante de biomedicina que está aqui nos acompanhando no Espaço Povo de Cultura e Arte. Ele pergunta se as crianças que são tratadas no hospital, pergunta como é o nível espiritual delas, se elas são evoluídas e se entendem por que isso acontece com elas. Pergunta do nosso ouvinte aqui. Olha, amigo, às vezes eles são tão espiritualizados que impressionam a gente. Muitas vezes a gente vê pais também, mães. Eu queria falar aqui para quem está começando a vida, ou para quem já se encaminhou muito, em busca da parte financeira. Queria falar, quem sabe, para aqueles que se caminharam na vida de mãos limpas, os que não caminharam de mãos limpas, em busca do metal, do dinheiro, que é mola para a evolução, mas que é veneno para quem quer ter, sem ser pelos caminhos do bem, que no leito de morte, dos quais eu participei em leitos de morte muitas vezes, eu aprendi uma lição, sabe? Que a paz, ela é fruto da consciência tranquila. Já tive leito de mortes que me chamaram, porque eu sou espírita, e tenho trabalhado nessa área também com adultos, silenciosamente. Algumas pessoas me chamam. Eu já tive leitos de morte de pessoas que têm tudo, mas não têm a consciência tranquila. E nessa hora, Marcos, impressionantemente como pesa. É uma impossibilidade tão grande, que só Deus para cuidar daquela consciência. Tenho visto mães que não têm o que comer, numa serenidade impressionante, a consciência tranquila. Tenho visto crianças falando de pessoas ao seu lado. Mamãe, eu sonhei hoje. Sabe o vovô? Pois ele veio. Ele disse que a senhora não sofra, porque ele vem me pegar. Quando a gente está de frente, gente, para o leito de morte, nada vale a não ser as lágrimas que você enxugou, os sorrisos que você promoveu, o amor que você foi ao encontro do outro, sem interesse nenhum que não seja fazer o bem. Eu queria entrar na questão da religião, continuar. Você é espírita, né? A base do espiritismo é a caridade. Mas você recebe pessoas, crianças, diversas matrizes religiosas. E a que ponto a religião ajuda para essas mães que precisam se amparar, precisam de um apoio? E se já chegou a atrapalhar em algum momento, você tem alguma experiência em que a religião chegou a atrapalhar no tratamento? Olha, primeiro no Peter Pan é proibido. Eu chego perto das mães e converso com elas, como eu estudo muito a parte do Evangelho. Se eu chegar perto de uma pessoa que é protestante, eu não digo minha religião, não porque eu não quero dizer, mas em respeito a ela. E ela tem certeza que eu sou protestante. Se eu chegar perto de uma católica, ela também vai ter certeza que ela é católica. Agora, se eu chegar perto de uma espírita, e com todo o respeito à Associação Peter Pan, mas no momento precisar, ela vai ter certeza que eu sou espírita. Mas nós não deixamos de maneira nenhuma. No curso do voluntariado, isso é dito. Ali você está. Uma vez eu achei tão lindo, o padre foi ser voluntário. E ele foi sem batina, nós pedimos a ele. Ali você vai levar o amor, você não vai fazer neófito. De maneira nenhuma. Então, raríssimas vezes, às vezes você descobre qual é a conotação religiosa de alguém. Eu consigo ver claramente pela forma de conduzir uma prece. Nesse encontro que a gente tem toda sexta-feira com os pais, o Nonato Albuquerque está sempre conosco, e ele conduz muito bem.
E ele vai perguntando, perguntando. No final, a gente pede para fazer uma prece. As preces que os pais da igreja protestante fazem, a gente chora. Então, para ali, naquela hora, não tem Estado civil, não tem religião, não tem partido político. Aliás, a palavra partido já diz muito bem. O que tem ali é eu quero doar aquilo que eu estou começando, mas estou começando a aprender a amar. Nuti. Eu queria entrar um pouco na esfera de como que o Estado está contribuindo, né, com o tratamento de crianças. Uma vez que a gente vive em uma sociedade tão adultocêntrica, em que meninas e meninos estão constantemente sendo invisibilizados em diferentes processos de segurança pública, direitos, e aí eu entro na educação, aqui especificamente sobre a saúde. Como é que tem sido a atuação do Estado na tentativa de garantir que o que está na lei, né, lá diz que a criança é prioridade absoluta, como é que tem sido esse trabalho? Se realmente a criança está sendo prioridade absoluta na garantia da execução de políticas públicas voltadas à saúde. Olha, amigo, o Peter Pan tem 23 anos. E outras pessoas já chegaram aqui, tanto de Brasília quanto de São Paulo, para saber que caminho o Peter Pan tomou, que foi tão exitoso. E eu não tenho dúvida que foi a presença da parceria com o governo do estado do Ceará, esse já é o 4º governador, é decisivo. Eu tenho um profundo amor pelo Hospital Infantil Alberto Seib. Muito amor. É como se eu, fizesse parte. Eu era funcionária pública federal, mas eu me completava no servir ali naquele hospital, que nos recebeu com tanto carinho. E onde a gente conhece pessoas e respeita pessoas. Eu vou trazer aqui uma, porque ela é diferenciada, ela é nossa conselheira, uma assistente social chamada Socorro Alencar, que ela é conselheira verdadeiramente nas dificuldades. Eu ouço. Contudo, neste ano que passou e neste agora, para ser sincera, eu adoeci. Porque está faltando um remédio chamado Blicinto. O que está acontecendo? E aí eu falo para o coração responsável do governador. Vai estar aqui amanhã, debate, grandes nomes de amanhã. Pergunte para ele. Nós vamos até ele, até se puder, a gente já deixa aqui o pedido para ele nos receber. Por quê? Pergunta para eu fazer amanhã para ele. Por favor. Por quê? Acho que todos nós aqui tivemos alguém que teve câncer na família. E eu acho que muita gente aqui tem filho pequeno, ou neto, ou sobrinho. Eu queria que a gente parasse para pensar um segundo. É isso que nos move lá no Peter Pan. Então, nós temos toda a permissão, a palavra, a autoridade para falar assim. Ele é meu filho. Ela é minha irmã. Ele é meu pai. Porque se a gente quiser ser irmão, filho de Deus, a gente tem que ter o outro como irmão. Imaginem vocês, uma criança que não tem com quem contar. Precisa de um remédio. Isso acontece. Aconteceu o ano passado. 3 ou 4 foram a óbito. E nós estamos agora com a relação de 4. A gente vem do escritório de advocacia, que a gente vai fazer um fórum, o governador vai ser convidado. Porque, assim, governador não dá para esperar. A gente entra com o processo dura 1 mês e meio para ser, dito assim, da justiça para o Estado. Mande comprar. Da medicação, tudo isso ela está se referindo à medicação. No momento que a criança precisa da medicação, as células da criança não esperam. Está faltando só uma única medicação? Faltou mais, agora nós vamos nos referir. Quantas crianças estão sendo prejudicadas por essa falta? 3 ou 4 já foram, irremediavelmente. E elas agora. Porque não tinha porque assim, não é que não tinha. Quando o remédio chegou, não adiantava mais, porque eles não tinham mais força física para tomarem o remédio.
E quantas crianças hoje esperam por essa medicação para Agora continuar são o tratamento? 4. 4 crianças. E aí a gente está entrando, nós vamos conversar com o governador, fomos muito bem recebidos pelo secretário, doutor Cabete é uma pessoa de muita responsabilidade. O problema está sendo resolvido. O problema mesmo é assim, é muita coisa no Estado, na Secretaria da Saúde. Então, o que acontece? É prescrito o remédio. Aí, o Estado não tem, porque não está no rol lá. Não sei se é porque é muito caro, eu não entendi ainda. Aí, o que acontece? Vai ser judicializado. O caso Tamires, por exemplo, ela esperou 1 mês e meio para a Justiça determinar e 1 mês para o Estado obedecer. E ela não esperou. Muito bem. Tá aí a pergunta, então, é se o Estado poderia evitar, né, essa judicialização na compra, na aquisição de remédios para crianças que estão a gente está aqui muito avançados do câncer. Olha, Marcos, nós estamos aqui só para completar. Aqui não é... O Estado é tão parceiro nosso, tão parceiro, que eu não queria que isso fosse entendido como alguma coisa negativa. Tudo evolui, tudo evolui. É um processo evolutivo que a gente estava pensando em fazer, não esperar pela judicialização. É ter o próprio telefone do secretário, do governador, olha, é para amanhã. E o remédio chegar, porque agora nós temos 3 crianças que, se o remédio chegar amanhã, elas podem ter esperança de vida. Se o remédio não chegar, foi esperar esse trâmite, esse processo, que é normal, porque são muitas crianças no Ceará. Isso tem muito a ver com a participação do nosso ouvinte, Marcelo Linhares, do Eusébio. Ele diz: parabéns pelo trabalho que faz total diferença na Associação Peter Pan. Contudo, nesse estado, há mais briga contra o fluxo à saúde do que pelo acesso ao tratamento. Exatamente aqui um comentário do nosso ouvinte tem tudo a ver com isso que a senhora estava falando. Um outro ouvinte nosso, o professor Santos de Sergipe, olha lá, está nos ouvindo de Sergipe. Alô, Sergipe. Ele diz o seguinte: programa de hoje, show de ternura. Fui voluntário 3 anos numa série ONG americana e fiz por 30 dias um curso incrível sobre voluntariado, como salvar e resgatar vidas, com foco em crianças. Coloco-me e a minha expertise à disposição desta organização admirável. Ele dá o telefone dele aqui. E ele está querendo ser voluntário. Então, lá em Sergipe, olha, vai avançar talvez para Sergipe com lá em Sergipe a gente conhece o pessoal, Santos, porque a gente conhece o Brasil inteiro. Então, procura o Wilson, da Avosos, não é Avosos, Avos, e é um desses 2, que também tem um trabalho semelhante à Associação Peter Pan. Muito bacana. Vamos então ao segundo intervalo do programa de hoje, sempre convidando os ouvintes e internautas a participarem do programa pelo telefone 85-30-66-40-30, pelo nosso WhatsApp, o 859-8166-5589, também pelo Facebook O Povo CBN, pelo Facebook O Povo Online, pelo Twitter, @o Povo CBN, pelo Twitter, @o Povo Online, e ainda aqui presencialmente no Espaço Povo de Cultura e Arte, na Avenida Guanambi 282. É isso, são 11h43, voltamos daqui a pouquinho, até já. Debates Grandes Nomes.
Voltamos hoje com a participação de Olga Freire, uma das fundadoras, a principal fundadora da Associação Peter Pan. E temos aqui a participação do Nuti Pereira, da Bruna Damasceno e, é claro, dos nossos ouvintes, que entram em contato conosco pelo telefone 8530-664030, pelo nosso WhatsApp, o 859-8166-5589, e também pelo Facebook, o Povo CBN, pelo Facebook, o Povo Online, pelo Twitter, @ o Povo CBN, Twitter, @ o Povo Online, e ainda também aqui presencialmente no espaço O Povo de Cultura e Arte. O Abílio Elias, do bairro Edson Queiroz, parabeniza a Rádio Povo CBN, a entrevistada, por essa aula de amor, doação, de fazer o bem, para que possamos ser melhores, humildes e tornarmos a humanidade mais humana. Paz e luz, ele diz, e ele termina dizendo que vai ser construído um hospital do câncer da criança e adolescente no Guararapes. Já estão limpando a área, uma quadra lá no bairro Guararapes. Olga, eu vou passar aqui a palavra para o Nuti, mas eu queria aproveitar e já começar com uma pergunta. É o seguinte: você falou em alguns momentos aqui que a associação não tem esse caráter partidário, né, político partidário, e também não tem de religião, embora você tenha manifestado claramente a sua religião espírita. Sim. No que se refere à política, qual é a Associação Peter Pan? Não tem uma posição, não tem um caráter partidário, mas a Olga tem uma posição. Como é a sua posição individual hoje, nesse momento político do país, especialmente no que se refere à presidência, que inclusive tem feito algumas tantas críticas às chamadas ONGs, ou organizações da sociedade civil? Sinceramente, gente, eu gosto muito de falar com o meu coração. Eu nunca senti tanta brasilidade como sinto hoje. Bem, eu não estou dizendo isso sem poder fundamentar. Ao longo de quase 2 décadas, nós temos um trabalho, inclusive lado a lado, e sem nenhum caráter político, que a gente nunca imaginava, com então o senador Eduardo Girão, na luta contra o aborto. Gente, uma reflexão. Se você tem 3 filhos, ou 2 filhos, ou 10 filhos, e um adoece, você vai ficar com qual? Com o dodói. Como o bebê anencéfalo. O bebê anencéfalo é o bebê mais dodói que eu já vi. O feto anencéfalo. Quando a gente olha para o céu e vê a lua, uma hora sorrindo quando ela está assim, outra hora plena, mostrando que existe uma inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas, que é perfeita. Será que ela errou no bebê anencéfalo? Não errou, não. Então, pensando nisso, pensando na crueldade, não das mães, porque eu tenho um trabalho de mais de uma década com mães que abortam, e elas são as mais, depois do bebê, naturalmente, as mais sofridas. Criam depressão, ânsia de suicídio, um sentimento de culpa que as acompanha o resto da vida. O problema da ideologia de gênero, por exemplo. Quando você chega ali, na idade da razão, e hoje a idade da razão está antecipada, você pode escolher o que você quer ser. Eu quero ser homo, eu quero ser hétero, eu quero ser trans, eu não quero ser nada, quero viver só. Você tem razão. Mas uma criança de 1 ano, de 2 anos, de meses, o seu pai e a sua mãe não poder dizer que ele é menino, isso vai confundir uma geração inteira, vai atrapalhar a evolução da Terra. Nós temos evoluído muito, tecnicamente, cientificamente, mas a moral do homem não era mais para o mundo ter fome. O nosso centro espírita, desculpem eu dizer aqui, não estou dizendo de maneira nenhuma por vanglória, e quando eu sentei aqui, eu pedi a Deus para poder representar o bem. Nós adotamos agora uma família da Venezuela. Eles ficaram lá em casa 2, 3 dias. Eles estavam passando fome. A mãe com os 3 filhos ainda nem chegaram, só o pai com a sobrinha.
Se cada pessoa fizer a sua parte, o mundo tem jeito. Não é mais para ter fome. Então, o que acontece com o Brasil de hoje? Eu olhei para um lado, se fala até incesto, se persegue, se coloca a mão no ombro da pobreza. Foi o que aconteceu no Brasil. É o pior inimigo, é o que se faz de amigo. E com a outra apunhala pelas costas. E temos agora, eu estive numa reflexão agora na Federação Espírita Brasileira, eu queria dizer que eu não estou mais como secretária regional Nordeste há algum tempo da Federação Espírita Brasileira. Aqui falaram brasileira, mas eu ainda participo da Federação Espírita do Estado do Ceará. Eu estive agora na Federação Espírita Brasileira conversando, e foi uma conversa linda, porque ele, o palestrante, numa palestra informal, ele estava dizendo assim, vamos olhar o que é melhor para o nosso Brasil. Porque nele vão morar os nossos netos, os nossos filhos. Então, o que é melhor para o nosso Brasil hoje? Sabe? As pessoas que jogam pessoas contra pessoas. Então, essa sensação, a justiça, Sérgio Moro, para mim, é uma pessoa que veio para um país que não tem justiça, um Supremo Tribunal Federal que solta criminosos. Gente, isso é fato. Eu fui do Poder Judiciário Federal e nenhum de nós não chegamos de Marte ontem. Nós não somos crianças. Estamos vendo aí a falta total de insegurança no Judiciário Federal. Então, ou a gente se une hoje, ou nosso país não tem mais jeito. Nuti. Eu gostaria de fazer uma pergunta relacionada ao tratamento do câncer infantil. Como é que vocês colocam a criança como protagonista desse tratamento, uma vez que a doença é algo que não se pode esconder dela? Eu sei que a família já tem um papel muito importante, mas como é que vocês chegam na criança para dizer que ela possui a doença? Quais são as ferramentas lúdicas que vocês colocam em prática para que ela lide bem com algo que é tão pesado para um adulto e que muitas vezes chega tão cedo na vida de alguém que ainda está na infância? Olha, Nuti, nós, como eu disse no início, nós tivemos a bênção de unir o Hospital Infantil Alberto Seib ao nosso trabalho. Então, nós temos todo um grupo transdisciplinar. E isso fica muito a critério da equipe multidisciplinar do próprio Hospital Infantil Alberto Seib, que é nossa também, e que a gente tem muito respeito, conhece todos eles. Mas temos também a associação, tem um psicólogo lá dentro para fazer isso. Mas eu queria falar para vocês aqui, não é da criança, eles pressentem. Mas a criança, ela, na pureza dela, ela não alcança a dor. Então, dos programas, que são 17 programas sociais que nós temos na associação, um deles, por exemplo, o ABC Mais Saúde, a gente é um espaço lindo. Convido vocês para irem lá. E a gente reproduz o ambiente da escola. E no ambiente da escola, elas se esquecem da vida. E a gente consegue despistar a dor. Muito embora ela chegue para a mãe e diz, mãe, chora não, eu estou bem. Eles, na sua inocência, alcançam. Mas o que eu tenho visto é o adolescente. E para estes, a gente tem um cuidado especial. Porque nessa hora, quem assistiu o filme A Culpa é das Estrelas, eu não consegui assistir. Eu tive que parar umas 2 ou 3 vezes. E a gente vê como bate forte na fase da adolescência. Nós temos vários programas sociais voltados para os adolescentes, sabe? Olga, a gente está falando do tratamento, dos avanços tecnológicos, da necessidade do remédio, da humanização, mas o aspecto psicológico é fundamental, né? Tanto para o voluntário que vai ali se deparar com uma realidade que ele nunca tinha visto e está preparado para apoiar aquela criança, aquela família, como para a mãe, né, que vê uma criança adoecendo. A percepção de interromper uma trajetória infantil é muito dolorosa para os pais, para toda a família. Como é que isso é trabalhado, né, entre esses agentes que trabalham na Associação Peter Pan? Nós temos uma coordenação de voluntariado. Muitos voluntários vão embora.
Muitos. Eles não ficam, não aguentam mesmo. Mas os que ficam, sentem a magia, eu digo que é a magia de amar. Porque você fica com a sensação, aliás, com a convicção de que você vai sofrer. Mas aquela pessoa a quem você visitou naquele dia vai sofrer menos. É como se, como eu sou espírita, eu gosto muito de falar de Jesus. É como se você fosse um pouco sirineu, naquela hora mais difícil, você carregasse aquela cruz. E essa sensação de sair dos seus interesses e ir para o outro tem uma coisa divina, não tenho dúvida disso. Lhe reforça o espírito de tal sorte que passa a alimentar. E você começa a sentir uma vontade incontida de voltar. Você se sente amado. É tão bom a gente se sentir amado por alguém que nunca nos viu. É tão bom você ter a certeza, você colocar sua cabeça no travesseiro e dizer assim, minha vida hoje valeu a pena, porque eu saí de mim. É tão bom, é tão maravilhoso descobrir que o amor é o maior tesouro. Chico Xavier dizia que quem ama governa a vida. Muito bem, temos aqui algumas participações de ouvintes que eu vou ler. O Bruno Marques, do bairro Luciano Cavalcante, disse que uma vizinha abandonou o tratamento por ordem do pastor da igreja, dizendo que a filha estava curada. Como pouco tempo depois ela piorou, voltou ao hospital e morreu, faleceu no Peter Pan, exatamente no Hospital Peter Pan. Avisem que a medicina, numa situação dessas, vale mais do que a religião. Aqui do nosso ouvinte Bruno Marques. O Zerivan, artista plástico, diz: fora da caridade não há salvação. Parabéns para a entrevistada, digna de todo possível respeito. O David da Maraponga diz: a senhora é heroína, o melhor programa deste ano. Pô, teve bons programas esse ano, viu, Olga? Tá muito bem. A Raquel pergunta qual o maior desafio que teve e tem na Associação Peter Pan. E vou passar aqui também para o Nute e para... Acho que dá tempo de fazer uma perguntinha bem rápida. Quanto tempo temos? 2 minutos só. Então, uma pergunta. Nute ou Olga? Escolhe um dos dois. Fazer Rapidinho. O que você pretende, ou melhor, como é que você almeja o futuro do tratamento do câncer para crianças? Teria como a gente botar em um cenário ideal em que essa criança ela tivesse acesso a todos os medicamentos, todo um processo terapêutico humanizado? E eu vou emendar aqui já com a última pergunta também do ouvinte, que é o Diego, que ele faz a pergunta que eu acho que é importante a gente encerrar o programa dizendo. Ele pergunta: para ser voluntário da associação, o que é preciso? É fazer um treinamento e se determinar 4008-4109. A sua pergunta você perguntou sobre... A respeito do futuro, desse processo terapêutico. O futuro do Peter Pan. Como é que a gente poderia visualizar um futuro ideal para o tratamento do câncer infantil no Ceará? Nós chegamos num ponto onde já somos referências. O futuro passa pela união, pela responsabilidade que se coloca em cada papel. Agradeço aqui o Estado do Ceará, que já é, ao longo de 23 anos, nosso parceiro. Por isso, a liberdade de colocar a verdade. Agradecemos aqui todos os médicos, todo o corpo clínico, aquela pessoa que faz a segurança, a limpeza ali naquele hospital. Agradecemos aqui os voluntários da Associação Peter Pan, as pessoas que trabalham lá. E uma criança, uma mãe de uma criança, eu deixo aqui a última palavra, ela disse que toda vida que eu tivesse em algum canto, ela me abraçou muito forte, dissesse obrigado, porque não tem outro jeito de a gente transformar até o nosso mundo, aí já contextualizando. É só a união. Ok. Então, muito bem. Tem o homem velho e o homem novo. O homem velho guerreia. Ele guerreia em busca da ilusão. O egoísmo vai semeando a morte, o medo, a solidão. Mas um tempo novo aí está pleno, pungente, surgindo, construindo um mundo irmão. Muito bem, muito obrigado, Nute, muito obrigado, Bruna.
Muito obrigado, Olga Freire. Eu vou encerrar o programa aqui, eu vou te dar, assim que acabar, obrigado a Deus. Para dar aqui uma comenda de agradecimento do obrigada. Grupo de Comunicação. Vou levar para o Peter Pan, porque é dele. Ótimo, exatamente. Muito bacana, parabéns pelo seu trabalho, muito obrigado pela participação, muito obrigado pelo trabalho, obrigado a todos os ouvintes que nos acompanharam ao longo do programa de hoje, participaram, interagiram conosco. O programa de hoje teve áudio de Kiko Gomes, operação técnica Sérgio Vasconcelos, produção Eduarda Talice, coordenação Nazareno Albuquerque, editor-chefe Ítalo Coriolano, diretor responsável Eric Guimarães, direção-geral de jornalismo Arlen Medina Neri. Apresentação Marcos Tardan. Na sequência, no AM 1010, você fica com Trem Bala, não para, não para, não para, não para, não para. E no FM para Fortaleza e o Cariri, você fica com o repórter CBN, em seguida o CBN Brasil. Muito obrigado a todos e até amanhã. Teremos aqui o entrevistado de amanhã, será Camilo Santana, governador do estado do Ceará. Até lá, tchau, valeu. Debates Grandes Nomes.